Porquê é que escolheu a rádio, professor? Olha, eu escolhi a rádio por uma razão muito simples. Quando era miúdo, tinha aí, 7 anos, 8 anos, fui a uma festa no Jardim Zoológico. A minha escola, com muitas escolas e tal. E havia uma reportagem da emissão nacional. E, de repente, para o miúdo que eu era, vieram perguntar o que é que eu achava do Jardim Zoológico, da festa, foi pelo Natal, estava um frio de morrer, e achei imensa piada à rádio como era feita naquela altura. Foi a sua primeira entrevista. Foi a minha primeira entrevista. Mais tarde, no liceu, ainda antes disso, na escola primária, eu tentei montar uma rádio com um grupo de amigos para fazermos a reportagem dos jogos que decorriam ali mesmo ao lado para o recreio da nossa escola. Não deu. Mas já deu com um amigo meu, que era rico. Ele comprou uma galena. E a galena era assim uma forma de transmissão à distância. Íamos para a janela de casa dele e transmitíamos e ouvíamos, aquilo sempre numa complicação enorme. Bom, até que no liceu, sendo colega da Ana Zanatti e tendo uma professora Ana Zanatti, que era muito bonita, muito, muito bonita, ainda continua bonita, mas na altura era muitíssimo mais bonita. E então acontece que uma professora, Maria Mídia Marques, arranjou na emissora nacional, aqui mesmo ao lado do sítio onde estamos a falar, nos estúdios, uma gravação de histórias em francês. Ela falava muito bem francês, a Ana Zanatti, eu falava razoavelmente, e então contávamos histórias, havia um programa em francês, e nós contávamos histórias em francês. E fizemos isto para aqui durante um ano. E adorei fazer rádio. Na emissão nacional, tudo muito antigo, tudo muito pesado e tal, durante um ano. Bom, passou-se algum tempo, mas pouco tempo, e estava eu no Expresso, e foi inventado por mim um programa, e esse programa era um programa na Rádio Comercial, em que, na sexta-feira à noite, eu apresentava os títulos do Expresso, e era feito também com o Pedro Pirré, ele apresentava os últimos discos que apareciam e tal. A rádio tinha marcado a minha adolescência com, por exemplo, o Twist, os Beatles, quer dizer, tudo a chegar através da rádio. Através da rádio. Bom, mas eu adorava fazer rádio. E, portanto, todas as sextas-feiras à noite lá ia eu fazer aquele programa de rádio. Mais tarde, fui convidado para a 24ª hora, também na Rádio Comercial, e tinha um minuto. Só um minuto? Um minuto, e num minuto tinha de dizer tudo o que tinha para dizer na rádio. Bom, então lembro, por exemplo, de um dia em que tinha estado todo o dia a fazer exames, 20 alunos, estava exausto, e eu não sabia do que é que havia de falar num minuto, e falei deste tema. Como é injusto dizer-se que os alunos sofrem com os exames, quem sofre é o professor. Porque o aluno pensa no seu exame, e ninguém pensa no pobre do professor, que tem de fazer 20 exames. E o 20º tem que ser exatamente igual no sentido de tratamento ao aluno. Do que o primeiro. Exatamente igual ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto. A paciência já não é, as perguntas já foram esgotadas, a irritação é enorme. E foi o tema, foi o que me deu para falar naquela altura. Depois, passei pelo governo muito rapidamente, e depois saí do governo, fui fazer um programa na Rádio Renascença. Ou seja, a rádio documentário pontualmente político. E depois, a partir de certa altura, com o Emílio Rangel, passei a ter um programa que se chamava Exame, em que dava notas aos políticos na TSF. E, portanto, a rádio esteve presente na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, e agora, praticamente até a idade de velhinho. Quase velhinho. E se tivesse de dar uma nota à sua infância, que nota dava? Ai, foi uma infância felicíssima. Ai, eu dava 20 valores. Porque tive a sorte de ter pais excepcionais, uma avó excepcional, foi a única que conheci, uma escola excepcional, um liceu excepcional, colegas e amigos excepcionais. Ainda hoje, o meu maior amigo é amigo de 1 ano e meio de idade, o Eduardo Barroso. O que é que vocês faziam com 1 ano e meio? Aquele professor gordinho, Sim, eu sei. que além de operar muito bem a transplantes hepáticos, comenta futebol e é histérico do Sporting. Mas jogava futebol com 1 ano e meio, os dois? Jogávamos, então não jogávamos, entrámos, porque as nossas mães trabalhavam. Ele, aliás, vivia aqui na rua, mesmo ali em frente, e portanto, nós ficávamos todo o dia na escola, só íamos à noite para casa. E quando nós entramos, começou a escola, e havia os meninos que entravam e meninas para a primeira classe, com 6, 7 anos, mas nós éramos lá depositados com 1 ano e meio para a infantil, eram os únicos na infantil. Só no ano seguinte é que depois passámos a ter
colegas, Da vossa idade. também ficaram amigos até hoje. E como é que era a sua mãe, professor? A A mãe minha era mãe- muito exigente. A minha mãe era uma pessoa assim muito especial, era assistente social. Portanto, eu muitas vezes fui com ela a bares de lata, porque ela trabalhava no Instituto Aurélio Costa Ferreira com crianças portadoras de deficiência, nas zonas pobres de Lisboa. E havia muitos bares de lata. E, portanto, ela levava-me miúdo, de vez em quando, para ver o que era a realidade. A esses bairros, sobretudo ao Casal Ventoso, que era o mais próximo do sítio onde eu vivia, porque era ali em Campo Torico. Não é? E entendia aquela Bom, realidade na altura? Isso dá para entender, não é? E ela explicava isso. Ela era muito à esquerda, o meu pai era muito à direita. E a minha mãe era uma mulher muito lida, muito inteligente, muito viva, muito mexida, muito pequenina, muito bonita, porque tinha uma beleza muito rara. Tinha os olhos azuis, Então muito foi mais buscá-los azuis, a ela. muito mais azuis do que os meus. E cabelo preto, que era o cruzamento do pai, que era loiro, de olhos azuis, a mãe, que era realmente E ela criou morena. professor ou político na altura? Ela queria-me... Eu acho que nem uma coisa nem outra, francamente. Ela, embora fosse muito política, não queria muito que eu fosse para a política. Professor, também não. Isso era mais o meu pai do que provavelmente a minha mãe. A minha mãe, no fundo, nunca teve uma ideia muito fixa sobre aquilo que eu pudesse ser. Queria no apenas que futuro. fosse boa pessoa. Não, queria que fosse exatamente. Que fosse muito uma pessoa, com espírito de família, que me desse bem com os meus irmãos. Era muito a peça-chave da família. Mas sendo que o seu destino, de facto, olhando para trás, Era ser professor. sim, Era ser professor. era a paixão. Era a paixão. Eu era miúdo e dizia, eu quero ser professor catedrático de Direito. E eles olhavam para mim, os meus colegas, a começar o Eduardo Barroso, e diziam, este tipo é parvo. Eu já era meio parvo porque já era do Sporting Clube de Braga. Ninguém era em Lisboa do Sporting Clube de Braga. Sim. O Eduardo Barroso era sportinguista. Depois havia lá colegas nossos que eram benfiquistas. Havia do Belenenses. Havia um ou outro do Oriental ou do Atlético, não é? Que era o Mas que se isso já era era em a sua Lisboa. excentricidade a vir ao de cima? Era aquilo que ninguém era? Não, era a raiz familiar do lado do meu pai. E era o meu pai um dia, quiseram fazê-lo sócio honorário do Sporting Clube de Braga, e ele disse, eu não, porque não posso ser, sou governante da área do desporto, mas faça o meu filho. E eu, que era miúdo, ia com ele ali ao lado, fui feito sócio honorário do Sporting Clube de Braga. E ser sócio honorário do Sporting Clube de Braga com 8 anos e meio era um acontecimento. Porque em Lisboa, ser-se do Braga era como ser-se um clube de Oslo ou de Estocolmo. Sim. Era tão longe. Mas que é isso? Numa altura boa. Na altura o Braga estava muito bom. Foi uma das alturas melhores do Braga, foi em meados dos anos 50. Estava sempre no terceiro, quarto lugar, como agora. Sempre terceiro, quarto, quinto lugar. Tinha um jornal, eu tinha um cartãozinho que dizia acesso à bancada central. Isto para um miúdo. Era uma coisa fabulosa. Era um não é? sinal de Um homem sinal de crescido. importância. Não é? De Recebia importância. o meu jornal pelo correio, levava para a escola, mostrava. E por isso é que o Eduardo Barroso é testemunha de que eu era do Braga. No meio disso tudo, ia namorando. Muito. Muito. Começou logo na escola primária, de facto. Lembra-se da menina por quem se apaixonou? A Sim, primeira. Aninhas. Ana Maria Ruival. Era secretária, nós estávamos organizados em clubes. Sim. E os clubes eram geridos pelos próprios alunos. Era muito para a Frentex, a diretora. E o meu clube chamava-se Casa de São Roque. E o Eduardo Barroso era o tesoureiro e a Aninhas era a secretária. E reuníamos a direção. E nessas reuniões de direção eu comecei a gostar muito de Aninhas, não é? A Aninhas nunca gostou de si. Ainda escrevi um papelinho que nunca chegou às mãos dela, porque chegou às mãos da diretora, não é? Que achou um pouco insólito na segunda classe ou na terceira estar a fazer declarações de amor. Ela nunca se apaixonou especialmente por mim, não. Foi um desgosto Nem logo me a achou, começar. nem me achou assim muita piada. Não, era a minha subordinada, achou que era uma relação funcional, não se Só. misturava ser secretária com ser namorada. Mas mais tarde, quando casa, acha que é para toda a vida. Eu, quando casa, acho que é para toda a vida. Católico, e, portanto, achava que era, de facto, para durar a vida inteira, e não deu. E em larga medida, acho que por culpa minha. Eu acho que sou o principal responsável por isso, porque eu casei numa altura em que a visão e o cenário que havia da nossa vida era um. E depois mudou radicalmente. Mudou porquê? Porque veio a Revolução, eu meti-me na política, mais do que já estava metido. Já estava muito metido, mas meti-me mais. A carreira académica foi muito mais complicada do que se pensava. A atividade política ao seguir ao 25 de Abril muito mais complicada do que se pensava. Somada à comunicação social é explosivo. Quer dizer, somar academia
comunicação social e política foram as 3 vertentes da minha vida. Quando eu por isso Num nós- período revolucionário, quando é por isso, realmente, por muito grande seja a paciência feminina há limites. Mas sente que essa é a sua grande falha. É a minha grande falha. É a minha grande falha. O meu grande sonho é uma família unida e próxima, que é precisamente o que não existe, porque tenho boa parte da família no Brasil, Sim. o filho e os netos, mas em contrapartida a filha comigo, o que é bom, que é ótimo, é um pouco patológico com a idade de quase 39 anos, mas uma grande falha da minha vida foi de facto o casamento. Mas faz falta aos netos. Queria tê-los Não aqui. faz falta, é o essencial, eu acho que é o essencial da vida agora. Faz, e portanto, é o essencial porque note bem, eu estou com 66, a caminho de 67. Eu não tenho ilusões, sabe, ser comentador dá-me um chamado hiperrealismo. Eu sei que a minha energia para estar com os netos está em 10 anos, 12 anos, o máximo. E correspondia exatamente à idade crucial da formação deles. Eles estão entre os 11 anos e os 6. Portanto, só 10 anos fazem a diferença. Ficam no Brasil, ficam brasileiros. Eu não posso passar a vida com 70 e tal anos a ir para o Brasil e a vir do Brasil. E, portanto, esta altura que eu sonhei, sendo pai muito novo, e depois sendo avô também relativamente novo, poder gozar com os netos é muito pouco gozado com os netos e eles gozam muito pouco comigo. Mas sente que eles já apanharam alguma coisa sua. Sim, sobretudo o Francisco, que é o mais velho. É sim, um comentador da bola. É um comentador político em potência. O Francisco, eu cheguei a dizer isso na TVI, o Francisco comentou comigo o debate político entre a Dilma e o Aécio, mas com um rigor, na altura com 11 anos, recém-feitos, de um comentador político. O avô já notou que a Dilma repete Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Já viu que o Aécio fala sempre a seguir à Dilma, repete o que diz a Dilma e não consegue rematar uma à baliza. Já viu isto, aquilo e aquilo outro. Já vaticinou. E eu fui ver, porque ele viu primeiro, ele viu em direto, eu fui ver depois em gravado. E ele tinha apanhado E ele tudo. tinha apanhado o essencial. Mas já vaticinou o destino desse seu neto? Não sei, porque ele tem muito jeito para a arte, tem muito jeito para desenho, tem muito jeito... Ele é entre aspas, intelectual, quer dizer, é muito dado para as artes e para as letras. Não acho que dê para a política, é muito bonzinho. E uma pessoa que é muito boazinha não tem futuro na política. É preciso Então, ser mauzinho para ser futuro Então na o professor política. é mauzinho. Não, eu não. Talvez por isso eu não tenha tido também. Não, eu tenho a fama de mauzinho. Toda a gente acha que eu sou maquiavélico. Quando digo uma coisa, estou a pensar, não nessa, mas em 4 diferentes. E, portanto, eu estou a pensar na carambola. Mas é muito naquilo racional e frio ou não? Portanto, não, eu sou... A gerir a sua Eu vida sou o profissional. mais emotivo que é possível. Eu, por exemplo, as pessoas não acreditam. Eu sou emotivo e sou tímido. Ninguém acredita. Pois não. Eu explico-lhe, eu era timidíssimo. E depois tinha um colega que era extrovertido, muito brilhante, e que passava a vida eu não ia dizer a chincalhar-me também não, porque era muito meu amigo, mas ganhávamos os debates todos e tal, chamado João Seabra, que hoje é não só padre como cônego. Sim. E eu disse, eu não posso perder sempre com o Seabra, eu tenho que ser mais rápido, eu era muito, muito lento, muito tímido, muito introvertido e tal. E depois corrigi-me, e o que acontece é que os tímidos corrigidos ficam depois extrovertidos em excesso. Eu fiquei depois o contrário, um bocadinho demais. Já se arrependeu de alguma coisa que tenha feito Ao longo nesse da vida, excesso? Sim. Há muita coisa que me arrependi. Há muita coisa. Mas que não apaga, mantém. Não, fez parte daquela altura, eu não voltaria a fazer hoje. Eu naquela altura mergulhei no Tejo. Sim. E acho que fiz muito bem, mas hoje não mergulharia no Tejo. Eu na altura conduzi automóveis, limpei o lixo numa campanha eleitoral. Mas sente que essa era uma forma de se afirmar na altura? Era necessário por causa da notoriedade. O Jorge Sampaio tinha 90% de notoriedade, eu tinha 20 e tal. Tinha que chamar a atenção. Eu era um comentador do Expresso. Eu tinha 4 ou 5 meses e não havia maneira, que não arrancava. Eu estava há 1 mês e meio e ninguém sabia que eu era. Eu entrava em qualquer sítio e dizia, olá, como está, sabe que eu sou candidato? Já está aqui. Percebe? A televisão era marcante para isso. Mas, além disso, fiz outras coisas que não voltaria a fazer. A televisão, que hoje em dia é o seu principal meio de comunicação. Eu conto-lhe O meu e o seu. Sim. Sim, Mas, é o meu, é o seu também. mas tem a noção da importância da sua opinião hoje em dia? Não sei se é tão importante assim. Sabe que uma coisa que se aprende com a velhice
é relativizar as coisas. Quando nós começamos, achamos que isto somos a última Coca-Cola do deserto. E as pessoas param todas e ouvem todas. Nós criamos, e no showbiz há muito isso, Sim. a ideia que somos o centro do mundo. E não somos. Mas não somos. E é a fama mais efêmera. Eu lembro quando estive na TVI, da primeira vez, que depois saí mal. Mal neste sentido, aquilo não correu bem. Mas regressou à casa. Tive de sair. E havia pessoas que me juravam, eu vou deixar de ver a TVI no dia em que realmente você sair. E para onde é que vai? Depois mais tarde fui para a RTP. Eu vou consigo para a RTP. Só que a RTP tinha na altura a audiência que tinha, a TVI tinha a audiência que tinha. E eu, na TVI, tinha um share entre 30 e muitos e cheguei a roçar os 50. Não havia cabo como há hoje. E na RTP, quando chegava a 20, eu fazia uma festa. Quer dizer, ficava 14, 15, 16, 17, 18, 19, às vezes 21, 22, 23. Portanto, é tudo relativo. Sim, mas eu conto-lhe um episódio há pouco tempo, quando aconteceu tudo isto na Grécia, o meu pai mandou-nos calar a todos e disse assim: eu quero ouvir o que o Marcelo tem a dizer sobre Então, isto. eu quero conhecer o seu pai. Eu quero conhecer o seu pai, Cristina, porque ainda é melhor do que a filha. Esse pai, Mas grande pai, mas não isso sente que as pessoas estão à espera do que fale Não, daquele assunto em particular? eu penso sinceramente o seguinte, que há momentos em que as pessoas estão muito confusas e querem ouvir, de facto, explicações, não apenas a minha, outras, sobre o que se passa. Ou pelo menos a descrição dos factos. E depois concordam, discordam, a opinião não é fundamental. Muita gente me encontra e me diz o seguinte: olha, eu ouço sempre, mas sou de outro partido, sou de outro clube, discordo de si sistematicamente, mas em qualquer caso gosto de ouvir. E, portanto, há momentos em que isso é mais flagrante. E, como sabe, no seu caso como no meu, nós controlamos as audiências no dia seguinte. Portanto, minuto a minuto, sabemos exatamente o que acontece. E dá para ver que há muitos fatores que jogam na audiência. A concorrência, os intervalos da concorrência, o estar na concorrência alguém a despir-se ou a vestir-se. Quer dizer, tudo isso conta. Mas também conta o tema da semana. E já me aconteceu, na TVI, quando foi o caso de Casa Pia, Sim. eu ter de comentar coisas em cima da hora. Por exemplo, a certa altura, o Herman é ouvido num domingo à noite, no domingo à tarde, e está a ser ouvido e eu estou a comentar, praticamente em direto, o que estava a passar. Sem E depois pensar. ele saiu de lá, não sei se recorda, e foi para os Globos de Ouro, apresentar os Globos de Ouro. Bom, aconteceu-me eu estar a comentar bombardeamentos na guerra do Iraque, praticamente em direto. E isso é a coisa mais difícil, está a ver? Formular juízos Na hora. na hora. Já me aconteceu estar em direto e de repente ver um jogador, tinha sido o Braga e estava a hora do Benfica, a morrer no campo. O Fer. Sim. Cai Redondo. Estava com o Zé Carlos Castro, já vi. E eu ali a comentar em direto. E as pessoas não imaginam como boa parte daquilo que nós fazemos é feito de improviso. Você pode ter o seu script, ter o seu guião, ter tudo muito bem preparado e de repente muda tudo. À última da hora, no seu caso, porque tem uma senhora que devia perguntar coisa e tal e troca tudo. Tudo, sim. Porque de repente o outro que devia entrar não entrou e entrou ao lado na altura errada. No meu caso, porque acontece uma coisa à última da hora, eu tenho que comentar. Estou a ver o que está a passar ou acabei de ver o que estava a pensar, tenho que comentar. E as pessoas não imaginam isso. E nesses momentos todos, houve algum em que se emocionou? Falou há pouco dos afetos e de como gosta de afetos. Muitos. Mas chora. Choram, ou no outro dia aconteceu. E tive vários amigos meus que se chocaram imenso, porque de repente era o programa antes de Natal. E normalmente nos programas antes de Natal eu dava um presente às pessoas que estavam comigo, sempre. E estive a pensar o que é que eu dou à Judite e tal. E acontece muito isso. Eu estava a entrar e tinha um grupo de pessoas que estão à minha espera para me darem livros, para darem presentes e tal, ou para eu dar à Judite. E estava um grupo de pessoas que queriam que eu desse à Judite, uma coisa que eu achava que era inadequado, porque ia lembrar o filho dela. Sim. E portanto isso não dá, não pode ser, mas queríamos muito, não dá, eu não queria ofender as pessoas, mas como é que elas não percebiam? E portanto eu acabei por optar por outra coisa, completamente diferente. Ia dar. E de repente, quando ia começar a dar,
eu lembrei-me que a fórmula habitual não fazia sentido. A fórmula habitual era dizer, olha, um Feliz Natal, ou que esteja com não sei quantos, com a família, então não dava. Nada daquilo, nada. E eu mudei no ar, que é o que muitas vezes temos que fazer, quer dizer, vamos no ar e de repente íamos para a direita, mudamos para a esquerda. Alteramos o percurso. E mudei no ar. E de repente comecei a imaginar o que ia ser a noite de Natal da Judite. Para quem perde o fim. E caiu uma tristeza no coração. Porque pensei, se isto fosse comigo, quer dizer, e comecei a comover-me. E a própria Judite ficou a olhar para mim, meio comovida e meio surpreendida. Mas o que é que se está a passar com o professor? Porque as pessoas acham que eu sou muito mais racional e frio do que sou, não é? Portanto, agora, segundo a opinião dos meus mais próximos, eu sou inesperadamente emotivo. Quer dizer, as pessoas estão à espera que eu me comova ou emocione em determinadas circunstâncias clássicas e eu mantenho uma grande calma, frieza e serenidade É nesse naquilo momento. que o surpreende. E naquilo que menos é previsível. Uma música, um pôr do sol, uma saudade de uma pessoa, um livro, um momento único, comove-me inesperadamente e as pessoas ficam a olhar para mim como que não é possível. Não era previsível que fosse hipocondríaco, mas é. Não, isso não é previsível. Estou, aliás, aqui agarrado a um toalhete de álcool, minha porque você culpa. está engripadíssima, está num estado calamitoso. Mas é hipocondríaco. Eu estou a receber A que ponto? miasmas. Eu sou o hipocondríaco militante, isto é, aquele que não apenas acompanha com muito cuidado a sua saúde, medindo permanentemente a temperatura e a tensão, mas vai mais longe, conhece em profundidade as doenças que o Todas. assaltam. Eu tenho doenças mais ou menos crónicas. Eu tive uma úlcera com 14 anos. Portanto, gastroenterologia é uma das minhas áreas de especialidade. Eu sou hiperalérgico como toda a família. Portanto, alergologia é outra área de especialidade. E, portanto, tenho umas áreas de especialidade. E depois, acontece o seguinte. Eu vou às farmácias e porque conheço os medicamentos que saem e porque conheço as várias terapias, eu sou capaz de lhe explicar em pormenor como é que como foram tratadas as úlceras desde o momento em que eu comecei a tratá-las nos anos 60. Os medicamentos todos que surgiram. Dá aulas ao farmacêutico. Não, dá aulas até a médicos. A médicos. Já me aconteceu uma vez num comício do PST, ficar ao lado do Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, que era cirurgião, mas não percebia muito de úlceras, e eu expliquei-lhe. Sabe que isto começou por se tratar com bismuto? Havia o Rotter, e depois veio isto, e depois veio a pepsidina. Depois da pepsidina veio realmente... Um dos momentos áureos da minha vida foi ter conhecido uma cientista de leste que foi para a Suécia e inventou o medicamento que mais dinheiro deu a uma farmacêutica sueca no tratamento ou na proteção de tecido do estômago e do odeno atingido por úlceras. Que eu não digo o nome, porque senão estou a fazer publicidade a esse medicamento. Já está um bocadinho ultrapassado, mas ainda continua a ser utilizado. E eu conhecer aquela cientista que me explicou como é que tinha inventado o medicamento. Foi um ponto alto. na Outra sua coisa vida. que eu adoro, ir a congressos de médicos. Sinto-me bem de saúde. Se me acontecer alguma coisa... Está lá tudo. O médico. Tudo, quer dizer, um problema que me aconteça disto, como qualquer coisa estragada e tal. Formidável. Mas isso não o impediu. Outra coisa, entro numa farmácia e pergunto, então, novidades? O que é que há neste domínio? Novidades. Agora há poucas, porque com a Pois. falta de dinheiro as farmácias não têm novidades, isso tem uma Portanto, embalagem. são e as tal. suas montras. É onde vai, é onde gosta de admirar Gosto de os ir. produtos. Exatamente, gosto de livros. Noutro tempo gostava de comprar quadros e gravuras, agora não há nem para isso, e gosto de comprar medicamentos. Mas Adoro comprar uma pessoa que medicamentos. tem tanto medo das doenças, como é que conseguiu ser voluntário? Sou Isso voluntário. é Não, por voluntário? isso mesmo. Sim. Porque depois tenho uma coisa, que é o seguinte, que é, sendo certo que me comovo e me emociono em momentos inesperados, tenho uma grande serenidade no lidar com a dor e com a doença. Quer dizer, quando se está com doentes, sobretudo doentes terminais, eles estão a olhar para si, para os seus olhos, e a ver-se ao espelho. A ver se há da sua parte alguma comiseração, alguma pena, alguma dor. No fundo, que retrate o estado físico ou psíquico em que se encontra. Sim. E eu
Os seus olhos sou mostram o quê? capaz, É esse eu sou jogo. capaz de combinar com uma pessoa que está para morrer e que morre 2 horas depois de eu sair dali, ou no dia seguinte, estar a combinar uma ida ao sítio onde vamos passar férias, com o bilhete, porque eu, entanto, arranjo um bilhete numa agência de viagem, e está ali o bilhete, com ida e volta, com o hotel, com o quarto, com não sei quanto, e a pessoa acredita que ainda pode, talvez. E essa réstia de esperança, que às vezes é uma réstiazinha muito pequenina, muito pequenina, muito pequenina, é fundamental naquele momento da vida da pessoa. E a pessoa olha para mim, e eu estou a dizer aquilo com o ar mais entusiástico do mundo. Com a maior convicção de que aquilo Não, vai com a acontecer. convicção, vamos com certeza e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo e tal. E dir-me, é um mérito, não é? Não tem mérito nenhum. O mérito é só a persistência. Porque há pessoas que têm esse dom e outros que não têm. Eu tenho esse dom. Quer dizer, normalmente, nessas situações, não me comovo, não me emociono, não tenho pena. Prepara-se antes para isso. Não preparo. É seu, assim, é seu. aparece assim, naturalmente, nessas situações. E tem medo do dia em que vai embora? E sabe, eu sou católico, acredito na vida eterna. E, portanto, acredito na vida eterna, acho que é uma passagem. Gostava de a ter com a família, ao meu lado. Vai ser difícil. E vai ser difícil porque eu tenho uma teoria que é a seguinte: as pessoas morrem como vivem. E quem vive calmamente, morre calmamente. Então, Quem como é que... morre frenético, quem vive freneticamente, morre freneticamente. Várias vezes tenho pensado que uma forte probabilidade de eu morrer no mar, por exemplo, ou a nadar. E já estive perto disso várias vezes. Confesso-lhe, mesmo até no guincho, a certa altura, para ir salvar umas pessoas, vi-me em palpos de aranha. Ou num desastre automóvel, às tantas da manhã, quando ia, às tantas da manhã, acabava de fazer o expresso pela Marginal, não havia separadores. Eu várias vezes, uma vez acordei encostado a um poste, estava com tanto sono que fui chocar suavemente com um poste. Bom, mas podia ter chocado violentamente com um carro. Portanto, há uma forte probabilidade, de acordo com a minha tese, de quem vive intensamente morrer intensamente. Mas não era isso que eu desejaria. Desejaria morrer um pouco mais serenamente do que a minha vida, rodeado dos filhos e dos netos. Agora, é possível. Mas daqui a muito tempo, tem muita coisa para fazer ainda, Quando não? for, quando for. Aceita Eu isso. sou providencialista. Que é uma coisa que ninguém percebe, como é que um intelectual, entre aspas, uma pessoa achada muito racional, acredita na providência divina. Acredito mesmo. Eu acredito que há sinais, que houve momentos em que eu senti o imperativo de ir visitar uma pessoa que estava doente, tinha de ir naquele dia. Cheguei um dia a fazer esperar num avião, ia para Cabo Verde, era líder do PST, para ir ver ao Instituto de Oncologia uma pessoa naquele dia, e morreu nessa noite. Porque sentiu o imperativo de que devia ir naquele dia. Não me pergunto porquê, mas estupidez, toda a gente dizia, tu voltas daqui a 3 dias, está lá, já está há não sei quantos meses e tal. E, portanto, isto para dizer que acredito que a providência divina, contando os meus muitos pecados, que são imensos, mas também as minhas algumas virtudes, algumas que não é um problema de virtude, por exemplo, aguentar um partido quando fui líder. Isso vale não sei quantos pecados. Vale tal. 20 mil alunos ou mais de 20 mil alunos durante muitos anos. Isso também vale por Alunos conta que de vai alguns reconhecendo pecados. ao longo da vida. Alguns deles. Sim. Os bons marcam, não? Os bons marcam. Os bons. Cada vez mais as boas alunas. Não é? Porque há mais alunas boas do que alunos bons. Como é que é a sua relação com o sexo feminino? Tem muitas amigas? Tenho muitas amigas. Muitas. Mas tenho que ter cuidado na gestão disso. Porque isso é controlado atentamente, tudo o que eu disser joga contra mim. Não é exatamente o que se diz em relação a alguém que está a ser ouvido. Sim. Tudo o que disser vai ser utilizado contra si. Sim, e agora nesta fase... A não ser que seja remoto. Quer dizer, posso falar de aventuras ou amizades mais ou menos, e namoros, e mais ou menos apaixonadas de há 40 anos, 50 anos. Mais perto que isso é muito perigoso. Certamente que não quero falar, mas eu faço-lhe a pergunta ao contrário. Sim. Acha que os portugueses o querem presidente? Acho o seguinte, acho que os portugueses, nesta altura, estão com um certo desejo de mudança em relação àquilo que existe na vida política portuguesa. Até onde vai esse desejo de mudança ou não?
depende também da busca de alguma estabilidade e, portanto, é o desejo de mudar para esquecer estes anos que para muita gente foram horríveis. E, por outro lado, dizer, numa parte, preferimos o certo, mesmo quando não é muito bom, ou o incerto, que não sabemos como é. Estão divididos quanto a isso. E isso vai pesar muito depois na outra escolha, que é a escolha presencial. Quer dizer, a escolha presencial não vai ser uma escolha como seria normalmente. Gostamos daquele, achamos que tem mais perfil para isto ou tal, acreditamos mais nele ou não, ou nele ou nela. Não vai depender muito como estiver a política no fim do ano e a economia e de quem for o governo naquela ocasião. Já tomou uma decisão? Não tomei decisão nenhuma. Acho que ninguém deve tomar decisão nenhuma nessa matéria até outubro deste ano, precisamente por causa disso. Quer dizer, precisamente para ponderar exatamente. Porque, sabe, isto aqui, a decisão de ser candidato presidencial, é uma decisão que não é uma decisão que se tome de ânimo leve. No meu caso. Não sei como é que é, no caso de outras pessoas. Porque aquilo que estou a fazer, estou a gostar de fazer. Muito. Quer dizer, gosto de dar aulas? Muito. Mas não tem medo de perder? Gosto de fazer televisão? Muito. Não é esse o problema, isso não tem medo nenhum de perder. Gosto, já ganhei e perdi muitas vezes na vida. Gosto de presidir a uma fundação, em que boa parte do tempo passo no campo, que é uma coisa nova, porque era muito mais um citadino, um urbano ou um suburbano do que provavelmente uma pessoa do campo. E o ser candidato presidencial significa, provavelmente, depois, qualquer que seja o resultado. Se ganhar, obviamente, é uma mudança radical de vida. Sim. Mas se mesmo que não ganhe perdendo, significa ver depois a faculdade de outra maneira. A vida na televisão deixar de ser o que é. Sim. Não faz muito sentido um candidato presidencial depois, como se nada fosse, voltar para a televisão. Passou. E mesmo a fundação é uma coisa. Ou seja, é uma opção que, tomada neste momento, com a idade que eu tenho, no contexto que eu tenho... Pode mudar a sua vida depois. Com os netos à distância, com os filhos divididos, é uma opção que envolve muita coisa na vida da pessoa. Não é? Mas, além disso, dir-me-á, mas está bem, mas pensa no país. Bom, além disso, o fundamental é o seguinte, é eu estar convicto de que tenho ou não a obrigação estrita de me candidatar por entender que tenho condições que outros não têm para e tal. E o pesar isso é uma coisa que se pesa assim de repente, mas pesa-se na altura adequada. Quer dizer, depois também não é preciso, a partir de outubro, estar muito tempo a pesar isso. Não é preciso estar 2 meses a pesar isso, mas é preciso pesar com conta, peso e medida. A pessoa não vive só na vida, tem de tomar tudo em linha de conta. Se for, põe em Belém esta nossa fotografia de hoje. Eu todas as fotografias que foram um passo importante da minha vida, acompanham-me sempre a todos os sítios onde estou. A casa muda e as fotografias vão atrás. Bom, é uma das... A casa não muda porque eu iniciei mesmo a casa alugada há não sei quantos anos. Mas alugada. O que tem é cada vez mais fotografias. O que acontece é que eu vou somando fotografias. Tudo alugado. Agora vou porventura, perdi a cabeça e vou comprar um carro. Mas vou comprar em ALD. ALD, não compro no cá pronto. Portanto, é aluguer de longa duração. Vou alugar de longa duração um carro. Porque já tenho há 11 anos e meio. Acho que é a altura, talvez, não é? Agora merece um carro novo. O pior é que tenho que caminhar de cavalo para burro, porque vai ser um cavalo com menos potência e tal. Tem que ser. Mas isto para dizer o seguinte, que sendo a casa a mesma, desde 1975, vou somando ali as fotografias e, portanto, lá estará a fotografia consigo. E depois o neto perguntará, avô, quem é esta senhora tão bonita? E eu direi, essa senhora tão bonita era... Na altura em que nós fizemos esta conversa, era considerada o sex symbol, a mulher que as senhoras em geral gostariam de ser, ou pelo menos muitas delas gostariam de ser, e muitos cavalheiros, senhores em Portugal, gostariam de ter tido, no mínimo como amiga, muitos deles como mulher. E, portanto, olha, marcou
estava a marcar naquela altura, assim, pois é verdade. Aí, depois eu digo, olha, tá, e ela, o que é que ela faz agora? Ai, agora está muito rica, porque lançou uma revista Genópera, ficou muito rica, muito rica, muito rica. Já passaram muitos anos, ela continua bonita, mas já está mais velhinha e, portanto, agora defende-se mais, aparece só de vez em quando. Já me está a dar as dicas. E, portanto, podemos conhecê-la? Podem. E eu terei todo o gosto de desconhecer. Muito obrigado Obrigado. por ter sido um cavalheiro. Obrigado, gostei muito. Já gostava de si antes de a conhecer assim, mas assim gosto mais com o único senão é que está muito engripada e está a preocupar mesmo. Vou libertá-lo, professor, para não apanhar uma doença. Exatamente.